As 48 Leis do Poder é o manual poderoso de como conquistar poder. Melhor ainda, o manual de como saber quando as pessoas estão jogando o jogo do poder é saber como o poder funciona, para que você possa usar para o bem e para defender a si mesmo do mal. Esse vídeo é um compilado de todas as leis. Lei 1. Não ofusque o brilho do mestre. Faça sempre com que as pessoas acima de você se sintam confortavelmente superiores querendo agradar ou impressionar. Não exagere exibindo seus próprios talentos ou poderá conseguir o contrário, inspirar medo e insegurança. Faça com que seus mestres pareçam mais brilhantes do que são. Na realidade você alcançará o ápice do poder. Lei 2. Não confie demais nos amigos. Aprenda a usar os inimigos cautela. Com os amigos eles o trairão mais rapidamente, pois são com mais facilidade levados à inveja. Eles também se tornam mimados e tirânicos, mas contrate um ex-inimigo, ele será mais fiel do que um amigo, porque tem mais a provar de fato. Você tem mais do que temer por parte dos amigos do que dos inimigos. Se você não tem inimigos, descobri um jeito de Deus. 3. Oculte as suas intenções. Mantenha as pessoas na dúvida e no escuro, jamais revelando o propósito de seus atos. Não sabendo o que você pretende, não podem preparar uma defesa. Leve-as pelo caminho errado até bem longe. Envolva-se em bastante fumaça e quando elas perceberem as suas intenções será tarde demais. Lei 4. Diga sempre menos do que o necessário. Quando você procura impressionar as pessoas com palavras, quanto mais você diz, mais comum aparenta ser, menos controle da situação parece ter. Mesmo que você esteja dizendo algo banal, vai parecer original se você o tornar vago, amplo e enigmático. Pessoas poderosas impressionam, intimidam falando pouco. Quanto mais você fala, maior a probabilidade de dizer uma besteira. Lei 5. Muito depende da sua reputação, a própria vida para defendê-la. A reputação é a pedra de toque do poder. Com a reputação apenas você pode intimidar e vencer. Basta um deslize e você fica vulnerável e será atacado por todos os lados. Torne a sua reputação inexpugnável. Esteja sempre alerta aos ataques em potencial e os frustre antes que aconteçam. Enquanto isso, aprenda a destruir seus inimigos minando as suas próprias reputações. Depois afaste-se e deixe a opinião pública acabar com eles. Lei 6. Chame atenção a qualquer preço. Julga tudo pelas aparências. O que não se vê não conta. Não fique perdido no meio da multidão ou mergulhado no esquecimento. Destaque-se e fique visível a qualquer preço. Atrai as atenções parecendo maior, mais colorido, mais misterioso do que as massas tímidas e amenas. Lei 7. Faça os outros trabalharem por você, mas sempre fique com crédito. Use sabedoria, conhecimento e o esforço físico dos outros em causa própria. Não só ajuda a economizar um tempo e uma energia valiosa, como lhe dará uma hora divina de eficiência e rapidez no final. Seus ajudantes serão esquecidos e você será lembrado. Não faça você mesmo o que os outros podem fazer por você. Lei 8. Faça as pessoas virem até você. Use uma isca. Se for preciso, quando você força os outros a agir, é você quem está no controle. É sempre melhor fazer o seu adversário vir até você abandonando seus próprios planos no processo. Seduza-o com a possibilidade de ganhos fáceis. Depois ataque. É você quem dá as cartas. Lei 9. Vença por suas atitudes. Não discuta qualquer triunfo momentâneo que você tenha alcançado. Discutindo desperta mais recentemente a má vontade do que qualquer mudança momentânea de opinião. É muito mais eficaz fazer os outros concordarem com você por suas atitudes sem dizer uma palavra. Demonstre, não explique. Lei 10. Contágio. Evite o infeliz e azarado. A miséria pode matar você. Status emocionais são tão contagiosos quanto as doenças. Você pode achar que está ajudando o homem que se afoga, mas só está prestando o seu próprio desastre. Os infelizes às vezes provocam a própria infelicidade. Vamos provocar os felizes e afortunados. Lei 11. Aprenda a manter as pessoas dependentes de você. Para manter a sua independência você deve sempre ser necessário e querido. Quanto mais depender de você, mais liberdade você terá. Faça com que as pessoas dependam de você para serem felizes e prósperas e você não terá nada o que temer. Não lhes ensine o bastante, a ponto de pode se virar sem você. Lei 12. Use a honestidade e a generosidade seletivas para desarmar a sua vítima. Um gesto bondoso encobrirá dezenas de outros desonestos. Até as pessoas mais desconfiadas baixam a guarda diante de atitudes generosas. Uma vez que sua honestidade seletiva, você poderá enganá-las e manipulá-las à vontade. Lei 13. Ao pedir ajuda, apele para o egoísmo das pessoas, jamais para a sua misericórdia ou gratidão. Se precisar pedir ajuda a um aliado, não se preocupe em lembrar a ele a sua assistência e boas ações do passado. Ele encontrará um meio de ignorar você. Em vez disso, revele algo na sua solicitação ou na sua aliança com ele que o vá beneficiar e exagere na ênfase. Ele reagirá entusiasmado, se vê que pode lucrar alguma coisa com isso.
Lei 14 Banque o amigo, haja como espião ao conhecer o seu rival. É importantíssimo aos espiões para colher informações preciosas que o colocarão um passo à frente. Melhor ainda, represente você mesmo o papel de espião, faça perguntas indiretas para conseguir que as pessoas revelem seus pontos fracos e intenções. Todas as ocasiões são oportunidades para uma ardilosa espionagem do inimigo. Todos os grandes líderes sabem que o inimigo perigoso deve ser esmagado totalmente. Às vezes eles aprendem isso da maneira mais difícil. Se restar uma só brasa, por menor que seja, acabará se transformando numa fogueira. Perde-se mais fazendo concessões do que pela total aniquilação. O inimigo se recuperará e vai querer a vingança. Esmague-o física e espiritualmente. Lei 16 Use a ausência para aumentar o respeito e a honra. Quanto mais você é visto e escutado, mais comum vai parecer. Se você já se estabeleceu em um grupo, afastando-se temporariamente, se tornará na figura mais comentada, até mais admirada. Você deve saber quando se afastar. Crie valor com a escassez. Lei 17 Mantenha os outros em um estado latente de terror. Cultive uma atmosfera de imprevisibilidade. Os homens são criaturas de hábitos com uma necessidade insaciável de ver familiaridade nos atos alheios. A sua previsibilidade dá a eles um senso de controle. Vire a mesa, seja deliberadamente imprevisível. O comportamento que parece incoerente ao absurdo os manterá desorientados e eles vão ficar exaustos, tentando explicar seus movimentos. Lei 18 Não construa fortalezas para se proteger. O isolamento é perigoso. O mundo e os inimigos estão por toda a parte. Todos precisam se proteger. Uma fortaleza parece muito segura, mas o isolamento expõe você a mais perigos do que o protege deles. Você fica isolado de informações valiosas, transforma-se num alvo fácil e evidente. Melhor circular entre as pessoas, descobrir aliados e se misturar à multidão serve de escudo contra os seus inimigos. Lei 19 Saiba com quem está lidando, não ofenda a pessoa errada. No mundo há muitos tipos diferentes de pessoas e você não pode esperar que todas reajam da mesma forma às suas estratégias. Engane ou passe a perna em certas pessoas e elas vão passar o resto da vida procurando se vingar de você. Cuidado ao escolher suas vítimas e adversários, portanto jamais ofenda ou engane a pessoa errada. Lei 20 Não se comprometa com ninguém. Tolo é quem se apressa a tomar um partido. Não se comprometa com partidos ou causas, só com você mesmo. Mantendo-se independente você domina os outros, colocando as pessoas umas contra as outras, fazendo com que sigam você. Faça-se de otário para pegar os otários, pareça mais bobo que o normal e ninguém gosta de se sentir mais idiota do que o outro. O truque, portanto, é fazer com que suas vítimas se sintam espertas e não só espertas, mas mais espertas do que você. Uma vez convencidas disso, elas jamais desconfiaram que você possa ter segundas intenções. Lei 22 Use a tática da rendição, transforme a fraqueza em poder. Se você é o mais fraco, não lute só por uma questão de honra, é preferível se render. Rendendo-se você tem tempo para se recuperar, tempo para atormentar e irritar o seu conquistador, tempo para esperar que ele perca o seu poder. Não lhe dê a satisfação de lutar e derrotar você, renda-se antes. Faça da rendição um instrumento de poder. Lei 23 Concentre as suas forças, preserve suas forças e sua energia, concentrando-as no seu ponto mais forte. Ganhasse mais descobrindo uma mina rica e cavando fundo do que pulando de uma mina rasa para outra. A profundidade derrota-se a superficialidade sempre ao procurar fontes de poder para promovê-lo. Descubra a vaca cheia de leite que o alimentará durante muito tempo. Lei 24 Represente o cortesão perfeito. Cortesão perfeito próspera no mundo, onde tudo gira em torno do poder e da habilidade política. Ele domina a arte da dissimulação, ele adula, cede aos superiores e assegura o seu poder sobre os outros da forma mais gentil e simulada. Aprenda e aplique as leis da corte e não haverá limites para sua escalada na corte. Lei 25 Recrie, não aceite os papéis que a sociedade impõe, recrie-se forjando uma nova identidade, uma que chame atenção e não cansa a plateia. Seja senhor da sua própria imagem em vez de deixar o que os outros a definam para você. Incorpore artifícios dramáticos aos gestos e ações públicas, seu poder se fortalecerá e sua personagem parece ser a maior do que a realidade. Lei 26 Mantenha as mãos limpas, você deve parecer um modelo de variedade e eficiência. Suas mãos não se sujam com erros e atos desagradáveis. Mantenha essa aparência impecável fazendo os outros de joguete e bode expiatório. Para disfarçar a sua participação, jogue com a necessidade que as pessoas têm de acreditar em alguma coisa para
Criar um cesto de devotos. As pessoas têm um desejo enorme de acreditar em alguma coisa. Torne-se o foco desse desejo oferecendo a elas uma causa, uma nova fé para seguir. Use palavras vazias de sentido nas cheias de promessas. Enfatize o entusiasmo, de preferência a racionalidade e a clareza de raciocínio de seus novos discípulos. Rituais a serem cumpridos. Peça que se sacrifique para você. Na ausência de uma religião organizada e de grandes causas, o seu novo sistema de crenças lhe dará um imensurável poder. Lei 28. Seja ousado, inseguro quanto ao que faz. Não tente, suas dúvidas e estações contaminarão seus atos. A timidez é perigosa, melhor agir com coragem. Qualquer erro cometido com ousadia é facilmente corrigido com mais ousadia. Todos admiram corajoso, ninguém louva o tímido. Lei 29. Planeje até o fim, o desfecho é tudo, considerando todas as possíveis consequências, obstáculos e reveses que possam anular o seu esforço e deixar que os outros fiquem com os lucros. Planejando tudo até o fim, você não será pego de surpresa e saberá quando parar. Guie gentilmente a sorte e ajude a determinar o futuro pensando com antecedência. Lei 30. Faça suas conquistas parecerem fáceis, seus atos devem parecer naturais e fáceis, toda a técnica e o esforço necessário para sua execução e também os truques devem estar dissimulados. Quando você age sem se esforçar como se fosse capaz de muito mais. Não caia na tentação de revelar o trabalho que você teve, isso só despertará dúvidas. Não ensine a ninguém os seus truques ou eles serão usados contra você. Lei 31. Controle as opções. Quem dá as cartas é você. As melhores trapaças são as que parecem deixar ao outro uma opção. Suas vítimas acham que estão no controle, mas na verdade são suas marionetes. Dê às pessoas opções que sempre resultam em coisas favoráveis a você. Force-as a escolher entre o menor de dois males. Ambos atendem ao seu propósito. Coloque-as um dilema. Não terão escapatória. Lei 32. Desperte a fantasia das pessoas em geral. Se evita a verdade porque ela é feia e desagradável, não apele para o que é verdadeiro ou real. Se não estiver preparado para enfrentar a raiva que vem com desencanto, a vida é tão dura e angustiante que as pessoas são capazes de criar romances ou invocar fantasias. São como ares no meio de um deserto, todos correm até lá. Lei 33. Descubra o ponto fraco de cada um. Todo mundo tem um ponto fraco, uma brecha no muro do castelo. Essa fraqueza em geral é uma insegurança, uma emoção ou necessidade incontrolável. Pode também ser um pequeno prazer secreto. Seja como for, uma vez encontrado, é ali que você deve apertar. Lei 34. Haja como um rei para ser tratado como tal. A maneira como você se comporta em geral determina como você é tratado a longo prazo. Aparentando ser vulgar ou comum, você fará com que as pessoas o desrespeitem, pois um rei respeita a si próprio. Inspira nos outros o mesmo sentimento, agindo com realeza e confiança nos seus poderes. Você se mostra destinado a usar uma coroa. Lei 35. Domine a arte de saber o tempo certo. Jamais demonstre estar com pressa. A pressa atrai a falta de controle de si mesmo e do tempo. Mostra-se sempre paciente, como se soubesse que tudo acabará chegando até você. Aprenda a esperar quando ainda não é hora e atacar ferozmente quando for propício. Lei 36. Despreze o que não puder ter. Ignorar é a melhor vingança. Reconhecendo um problema banal, você dá existência e credibilidade. Quanto mais atenção você der a um inimigo mais forte, você o torna algo que você quer, mas não pode ter. Mostre desprezo. Quanto menos interesse você revelar, mais superior vai aparecer. Lei 37. Crie espetáculos atraentes. Imagens surpreendentes e grandes gestos simbólicos criam uma aura de poder. Ensine espetáculos para os que o cercam, repletos de elementos visuais interessantes e símbolos radiantes, que realcem a sua presença. Deslumbrados com as aparências, ninguém notará o que você realmente está fazendo. Lei 38. Pense como quiser, mas comporte-se como os outros. Se você disser que encontrar as tendências da época, ostentando suas ideias pouco convencionais e modos não ortodoxos, as pessoas vão achar que você está apenas querendo chamar atenção e se julga superior. Achará um jeito de punir você, por fazê-las se sentir inferiores. É muito mais seguro juntar-se a elas e desenvolveram toque comum. Compartilha sua originalidade só com os amigos tolerantes, com aqueles que certamente apreciarão a sua singularidade. Lei 39. Agite as águas para atrair os peixes. Raiva e reações emocionais são contraproducentes do ponto de vista estratégico. Você precisa se manter sempre calmo e objetivo, mas conseguir irritar o inimigo sem perder a calma. Você ganha inegável desequilíbrio do inimigo. Descobriu uma brecha, sua vaidade para confundi-lo. É você quem fica no comando. Lei 40. Despreze o que vier de graça. O que é oferecido de graça é perigoso. Em geral tem uma obrigação oculta. Se tem valor, vale a pena pagar. Pagando você se livra de problemas com gratidão e culpa. Também é prudente pagar o valor integral com excelência, não se economiza. Seja pródigo com seu dinheiro e mantenha circulando,
pois a generosidade é um sinal e um imã para o poder. Lei 41. Evite seguir as pegadas de um grande homem. O que acontece primeiro sempre parece melhor e mais original do que o que vem depois. Se você substituir um grande homem ou tiver um pai famoso, terá de fazer o dobro do que eles fizeram para brilhar mais do que eles. Não fique perdido na sombra deles ou preso. É um passado que não foi obra sua. Estabeleça o seu próprio nome e identidade mudando de curso. Conquiste o poder com a sua própria luz. Lei 42. Ataque o pastor, e as ovelhas se dispersam. A origem dos problemas em geral pode estar num único indivíduo forte, o agitador, o subalterno arrogante, o envenenador da boa vontade. Não tente negociar com eles, eles são redimíveis. Neutralize a sua influência isolando-os. Ataque a origem dos problemas e as ovelhas se dispersarão. Lei 43. Conquiste corações e mentes. A coerção provoca reações que acabam funcionando contra você. É preciso atrair as pessoas para que queiram vir até você. A pessoa seduzida torna-se um fiel peão, seduzem-se os outros atuando individualmente em suas psicologias e pontos fracos. Ignore os corações, as mentes dos outros e eles odiaram. Lei 44. Desarme, enfureça com efeito. O espelho reflete a realidade, mas também é a ferramenta perfeita para a ilusão. Quando você espelha os seus inimigos, agir exatamente como eles agem, eles não entenderam a sua estratégia. Um efeito espelho os ridiculariza e humilha, fazendo com que reajam exageradamente colocando o espelho diante das suas psiques. Você seduz com a ilusão de que compartilha os seus valores, espelhar as suas ações, você lhes dá uma lição. Raros são os que resistem ao poder do efeito espelho. Lei 45. A necessidade de mudança, mas não mude muita coisa ao mesmo tempo. Teoricamente todos sabem que é preciso mudar, mas na prática as pessoas são criaturas de hábitos. Muita inovação é traumático e conduz à rebeldia. Se você é novo numa posição de poder ou alguém de fora tentando construir a sua base de poder, mostre explicitamente que respeita a maneira antiga de fazer as coisas. Se a mudança for necessária, faça aparecer uma suave melhoria do passado. Lei 46. Não pareça perfeito demais. Parecer melhor do que os outros é sempre perigoso, mas o que é perigosíssimo é parecer não ter falhas ou fraquezas. A inveja cria inimigos silenciosos, é sinal de astúcia. Exibir normalmente alguns defeitos para desviar a inveja e parecer mais humano e acessível. Só os deuses e os mortos podem parecer perfeitos, imponente. Lei 47. Não ultrapasse a meta estabelecida na vitória. Aprenda a parar. O momento da vitória é quase sempre o mais perigoso. No calor da vitória, a arrogância e o excesso de confiança podem fazer você avançar além da sua meta mais longe. Você conquista mais inimigos do que derrota. Não deixe o sucesso subir a cabeça. Nada substitui a estratégia e o planejamento cuidadoso. Lei 48. Evite ter uma forma definida. Ao assumir uma forma e ter um plano invisível, você se expõe ao ataque. Em vez de assumir uma forma que o seu inimigo possa agarrar, mantenha-se maleável, em movimento. Aceite o fato de que nada é certo e nenhuma lei é fixa. A melhor maneira de se proteger é ser fluido como o amor, leve como a água. Não aposte na estabilidade ou na ordem permanente. Tudo muda. Obrigado de assistir.